amigos, vamos então dar continuidade à nossa disciplina de Direito Civil 8 e nós na última aula começamos a falar aí sobre as excludentes, né? E na aula passada eu disse para vocês que existe até uma certa aí divergência doutrinária acerca da nomenclatura, que podemos aí dividir as excludentes entre excludentes de ilicitude ou então excludentes de responsabilidade. Sendo que alguns doutrinadores vão falar que todas são excludentes de responsabilidade e outros vão falar então que existem aqueles que são excludentes de ilicitude e outros de responsabilidade. E para aqueles que nós tratamos como excludentes de ilicitude, nós conversamos já na aula passada e falamos então as 4 hipóteses que temos presentes no nosso ordenamento jurídico. Só para vocês recordarem, nós falamos então aí de excludentes de ilicitude a legítima defesa, que a regra é que não há o dever aí de indenizar, salvo no caso do artigo 930, parágrafo único do Código Civil, e a chamada legítima defesa putativa. Também no exercício regular do direito, em que não há dever de indenizar, no estrito cumprimento do dever legal, que também não há regra aí de dever de indenizar, e o estado de necessidade, que quando ocorrer aí as hipóteses do artigo 929 e 930, haverá o dever de indenizar. Caso contrário, aplica-se a ideia aí, a regra de que não há dever de indenizar, certo? Então, isso nós vimos aí na aula passada, essas aí que são excludentes de ilicitude, em que o ato praticado pelo agente, ele é lícito. E nós já verificamos que, embora lícito, por vezes ainda atrai esse dever de indenizar, que é diferente do ilícito penal, que somente quando há o ato ilícito é que há a punição. No direito civil, mesmo um ato sendo lícito, ele ainda assim pode atrair esse dever de indenizar. E na aula de hoje, portanto, nós vamos aí agora trabalhar com as excludentes de responsabilidade. Que aqui na excludente de responsabilidade, nós tratamos muito mais da exclusão do nexo de causalidade do que de fato de uma exclusão de culpa. Embora exista também uma divergência aí doutrinária acerca dessa conceituação. Alguns defendendo que, e esses são autores mais tradicionais, defendendo que existe uma exclusão da culpa aí do agente, ou uma mitigação da própria culpa dele, ou até mesmo uma concorrência de culpas, ou até mesmo outros autores falando de forma completamente divergente, que não está se discutindo aqui a culpa, mas está discutindo a quebra do nexo de causalidade. E que então não há aí uma culpa exclusiva da vítima, por exemplo, mas existe aí um fato exclusivo da vítima. Existe aí então uma nova conduta que quebra o nexo causal anterior. E por isso então falaríamos de fato exclusivo da vítima e não culpa exclusiva da vítima. Ainda que seja uma discussão doutrinária um tanto quanto interessante, porque aí mexe com os institutos próprios do direito civil e da responsabilidade civil, a questão é que, na prática, nos efeitos, nós temos praticamente os mesmos resultados. E que, quando há alguma divergência de resultado, são em questões extremamente pontuais. E que daí envolvem também aquele problema que nós já vimos em aulas passadas, acerca aí das teorias que envolvem o nexo de causalidade, que podem resultar em resultados aí, perdoe a repetição de termos, mas podem aí então ocasionar em resultados diferentes dependendo da teoria que é adotada, tá bom? Então, quais são as excludentes de responsabilidade que nós temos no nosso sistema? Olha aí na sua tela. Nós temos o caso fortuito e a força maior, que poderá se subdividir em fortuito interno e fortuito externo. Temos o fato exclusivo da vítima ou culpa exclusiva da vítima. Temos o fato concorrente ou culpa concorrente. O fato de terceiro e
a cláusula de não indenizar. Veja que, diferente daquelas excludentes de ilicitude, aqui eu não estou falando de uma atuação do agente que a lei exclui aí a ilicitude e por vezes até exclui o dever de indenizar. Não, aqui eu estou falando inclusive de situações em que não há qualquer atitude, qualquer comportamento do pretenso agente causador do dano, do suposto causador do dano. E que, por isso mesmo, pela ausência de comportamento aí, seja comissivo ou omissivo, quando há o dever de vigilância ou dever aí de cuidado, exclui, portanto, a responsabilidade e, consequentemente, o dever de indenizar. Vamos entender, então, cada um desses aí, começando agora pelo chamado caso fortuito e força maior. Caso fortuito e força maior está presente lá no artigo 393 do Código Civil, que vocês já estudaram quando estavam verificando a matéria de obrigações. E é importante lembrar a redação do artigo. Dá uma olhadinha aí na sua tela. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. E o parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Então aqui nós estamos falando de um evento externo necessário que, na sua ocorrência, causa um dano na vítima sem que aquele que seria o suposto agente, aquele que teria um dever de zelo, não pudesse controlar esse resultado danoso. Então, no caso fortuito de força maior, temos um evento aí, portanto, que é inesperado de certa maneira, né? E já vamos falar sobre essas características que acabam atingindo e rompendo com o nexo de causalidade. E pela falta de controle desse agente, daquele que tinha o dever de cuidado ou aquele que deveria realizar determinada obrigação, ainda que seja aí de não violar esfera jurídica alheia, essa pessoa não pode ser responsabilizada, então não deve, por consequência, pagar qualquer indenização para reparar o dano, tá? Não temos, dentro da responsabilidade civil extracontratual, uma regra específica e própria aí sobre o caso fortuito e força maior. Por isso que precisamos nos valer do artigo 393, que está dentro do campo do direito obrigacional. E que, veja, mostra que não há, portanto, qualquer dificuldade de se levar em consideração o caso fortuito ou a força maior para excluir qualquer responsabilidade. Então, quais são as características aí do caso fortuito e da força maior? Primeiro, precisamos apontar, afinal, o que é caso fortuito e o que é força maior. Veja, não existe consenso doutrinário, até porque qualquer justificativa nesse sentido é totalmente infértil, em razão da consequência jurídica, seja de caso fortuito, seja de força maior, serem os mesmos. Então, olha só, pelo menos a maioria diz que quando falamos de caso fortuito, estamos falando de um evento em que há intervenção humana. Como, por exemplo, uma greve, né, como uma rebeldia civil, uma revolução civil aí, uma desobediência civil, quando temos aí então algum evento causado pelo homem que rompe com o nexo de causalidade. Então, digamos, estava marcado que eu faria uma entrega de uma determinada mercadoria num determinado dia, num determinado horário. No momento em que eu vou fazer essa entrega, há uma manifestação civil gigantesca, há uma greve, há aí então um protesto gigantesco que acaba tomando todas as vias, todos os caminhos possíveis que eu poderia ter aí ter possibilidade para chegar no meu local de destino. Veja, essa manifestação geral que teve aí
totalmente inesperada, é algo inevitável e que, portanto, aí rompe com o nexo de causalidade, fazendo com que a entrega que eu tinha que fazer dessa mercadoria, veja, ela aí não se desdobre, não se torne um inadimplemento. Falando dentro da responsabilidade extracontratual, digamos que eu tinha aí um dever de cuidado com um determinado bem. Então eu tinha que cuidar lá de um imóvel, né, e seus bens móveis dentro dele. Eis que cai aí um raio nesse local e faz causar um grande incêndio que consome todo esse imóvel em chamas. Veja, numa situação dessa, ocorreu aí uma força maior, né, para um evento próprio da natureza, que é o próximo que eu vou falar aí para vocês. Mas veja, não tenho como me responsabilizar pelo dano causado. Ou até mesmo, para ficar dentro do exemplo do caso fortuito, eu tenho aí que cuidar de um veículo automotor, mas daí ocorre uma grande manifestação e nessa manifestação há a depredação desse veículo. Veja, caso fortuito, inesperado, irresistível, aí que acabou impedindo que eu cumprisse aí com o zelo daquele veículo, né? Então, veja aí, sempre temos aí essa ideia do caso fortuito relacionado a uma questão de intervenção humana. Por outro lado, força maior se relaciona com a ideia de natureza, ou seja, um evento natural independente da intervenção humana. Um terremoto, tornado, uma enchente, uma tempestade muito forte, que pode aí então romper o nexo de causalidade e por si só causar o dano. E daí o exemplo que eu dei aí do raio caindo na casa, né? Uma grande tempestade que acaba aí destruindo um determinado bem. Veja, são questões aí de força maior, tá? Muito bem. Dentro disso, então, nós podemos apontar algumas características que são próprias aí do caso fortuito da força maior, que são apontados pela doutrina. Dizem que caso fortuito e força maior é caracterizado pela externalidade, pela inevitabilidade e pela imprevisibilidade. Externalidade, tranquilamente, podemos aí verificar, em razão da externalidade ser um fato externo, necessário aí que ocorreu e que causou o dano. Então não tem a ver aí com a conduta das partes envolvidas, né? Com a gente ou com a vítima. A ideia de inevitabilidade é a ideia então de que o dano foi inevitável, não tinha como impedir a sua ocorrência. E veja que isso está evidente no 393, parágrafo único, porque ele fala de caso fortuito ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Então veja, essa ideia de inevitabilidade, portanto, aí está justamente no final do artigo 393, parágrafo único. Então veja, mesmo aí a causa por vezes sendo conhecida, ela é inevitável. Então digamos, eu posso saber que um tornado irá passar por um determinado local, conforme a meteorologia me diz. Mas veja, eu tenho como evitar que esse tornado vá aí passar por esse local? Não tenho. Então, o dano aí é resultante de uma força maior. Por outro lado, também se fala de imprevisibilidade. A imprevisibilidade que não poderia, então, uma pessoa razoável, ou até para aqueles que tradicionalmente trabalham com essa figura do homem médio, que ele não conseguiria prever aí a ocorrência desse acontecimento extraordinário aí. E daí então, aqui a gente se relaciona normalmente com a ideia de caso fortuito. Então, olha só, a doutrina, aqui que ela é bastante oscilante, em alguns momentos vai dizer que deve ter aí a conjugação das três características, inevitabilidade, imprevisibilidade e externalidade.
Por outros, vai falar que a externalidade sempre tem que estar presente, mas deve se somar a inevitabilidade ou a imprevisibilidade. Quando? Inevitabilidade, quando se fala de força maior, porque pode ser conhecida a causa, mas ainda assim inevitável, e a parte não pode se responsabilizar por tanto, né? Então pensa aí numa grande enchente. Eu posso ter lá na meteorologia a previsão de que vai chover muito, mas eu não consigo imaginar que a chuva vai ser tão forte a ponto aí de destruir os meus bens. Então é inevitável. Por outro lado, quando você fala de imprevisibilidade para essa segunda corrente doutrinária, eu estou falando aqui então de uma característica que é própria do caso fortuito, né? Porque daí, veja, não é necessariamente inevitável o caso fortuito, mas ele é imprevisível. Veja, o caso da manifestação. Eu posso aí evitar que ela danifique o veículo meu, mas era imprevisível que ocorreria aquela manifestação e ela se tornaria violenta. Por isso, então, eu posso falar de um caso fortuito, tá? Mas como eu disse para vocês, são correntes doutrinárias que tentam identificar aí nuances e diferenças entre caso fortuito e força maior, que na prática, portanto, não tem tanta aí importância, porque as consequências são as mesmas. Seja caso fortuito, seja força maior, esteja configurada a inevitabilidade, a imprevisibilidade, um ou outro, ou os dois ao mesmo tempo, falamos aí de uma exclusão de responsabilidade, tá bom? Daí olha só, eu falei para vocês também, e coloquei aqui, ó, olha aí na tela, a questão do fortuito interno e o fortuito externo. E do que se trata fortuito interno e fortuito externo? Aqui é uma classificação que tem interesse principalmente quando estamos diante de relações de consumo. E por quê? Porque quando falamos de fortuito interno e externo, estamos falando de um acontecimento que pode ter relação com a própria produção ou execução de um serviço ou então na produção de uma própria mercadoria. Ou seja, que pode ter acontecido aí esse evento extraordinário dentro da própria atividade daquele fornecedor ou alheio a essa atividade. Então, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que eu tenho lá uma conta bancária e do dia para a noite o meu dinheiro depositado naquela conta corrente desaparece. Eu entro em contato com o banco, questiono falando que eu não saquei esse valor, não tenho aí qualquer movimentação na minha conta nesse sentido e o valor desapareceu. E o banco me informa que, infelizmente, hackers aí invadiram o sistema do banco e que eles fizeram aí a retirada dos valores, aí desvios aí para os fins ilícitos deles. Veja, e o banco vai falar, olha, nós tomamos todas as medidas de precaução. Nós aí instalamos um software próprio de bloqueio de segurança, né, contra invasões. Nós temos aí um monitoramento, mas ainda assim, com todos os investimentos que nós fizemos, os hackers ainda conseguiram ultrapassar as barreiras e fazer essa retirada do valor aí da sua conta. Com isso, o banco se responsabiliza em te devolver esse valor ou ele está com uma excludente de responsabilidade, sendo aí, por exemplo, um caso fortuito. Veja, é nesse momento que surge a importância da distinção entre fortuito interno e fortuito externo. No caso que eu narrei aí para vocês, como o problema extraordinário ocorreu na execução do serviço, ou seja, inerente na atividade do fornecedor, e o consumidor em nada tem a ver com isso, veja que se caracterizou um fortuito interno. E que, sendo um fortuito interno, há uma falha na prestação do serviço.
e essa falha na prestação do serviço está dentro do risco assumido pelo fornecedor, um risco empresarial, na atividade por ele realizada. Afinal, ele sendo uma instituição bancária, ele sabe que ele está sujeito a sofrer esse tipo de ataque, mesmo tomando medidas de segurança. E por isso ele assume esse risco empresarial da ocorrência desse dano e, portanto, ele precisa zelar pela integridade daqueles clientes dele. Logo, ocorreu um fortuito interno e esse fortuito interno não tem o condão de excluir a responsabilidade. Tá bom? Então, nesse caso aí, o do fortuito interno, veja que não há o que se falar em exclusão de responsabilidade. Agora, no caso de um fortuito externo, veja que a situação é diferente, que daí se encaixa no caso fortuito e força maior, no 393, que exclui a responsabilidade. Digamos que o banco perde todo um histórico aí que ele tinha dos seus clientes em razão de um ataque terrorista que houve aí justamente na região da instituição bancária em que estavam os seus servidores. Então, digamos que terroristas colocaram uma bomba e explodiu lá os servidores junto lá, danificou os servidores do banco e agora ele não tem mais o histórico, tudo mais e as transações econômicas. Veja, isso aí é inerente à atividade bancária? Não é. Aí então estamos falando de um fortuito externo, algo aí que ocorreu fora da normalidade, né, da área ordinária e da situação ordinária da prestação de serviço bancário. E por isso mesmo não há como aí responsabilizar a instituição bancária pelo dano causado. Então veja como são situações diferentes. Se são aí acontecimentos que têm uma certa previsibilidade, há uma possibilidade de se acontecer em razão da própria atividade desenvolvida, estamos falando de um fortuito interno. Agora, se é externo a essa atividade, um acontecimento, então, extraordinário mesmo, alheio à atividade de produção e execução dos contratos e tudo mais, aí estamos falando de um fortuito externo, tá bom? Muito bem. Com isso, podemos partir para a próxima excludente de responsabilidade. Olha aí na sua tela, que é o fato exclusivo da vítima ou culpa exclusiva da vítima. No que se trata, então, essa ideia de fato exclusivo da vítima? É a situação em que a própria vítima é que causou, aquela que produziu, o seu resultado danoso. Então, foi ela, por si só, que causou o dano. E, portanto, não pode aí aquele que seria o suposto agente ser responsabilizado. E a gente tem um exemplo clássico da doutrina para falar aí de fato exclusivo da vítima. E o exemplo que a gente tem aqui é aquela pessoa que se joga na frente do veículo tentando aí se suicidar e no fim ela acaba sofrendo apenas algumas lesões e tudo mais e vem pedir indenização pelas lesões sofridas. Veja, ela teve aí a atitude sozinha, exclusiva de se jogar na frente do carro que trafegava normalmente cumprindo as leis de trânsito. Logo, aquele que causou o atropelamento, né, no desdobramento fático, ele não pode ser responsabilizado civilmente pelo dano causado a essa pessoa atropelada, porque a culpa foi exclusiva da vítima, tá bom? Muito bem, aqui então é simples e fácil falarmos aí, então da questão do fato exclusivo da vítima, que é a excludente de responsabilidade aqui total, tá bom? Vamos então para a próxima hipótese prevista aí de excludente de responsabilidade, que olha aí na tela, é o fato concorrente, tá? Fato concorrente que está previsto lá no artigo 945, e como eu falei aí também de fato exclusivo da vítima, ou culpa exclusiva da vítima e culpa concorrente, eu tratei brevemente
em aula passada com vocês e agora só vou desenvolver algumas questões a mais sobre isso, né? Então, o que é aí a ideia de fato concorrente ou a culpa concorrente que está lá no artigo 945 do Código Civil? Veja, a ideia aqui é que há uma contribuição da vítima na produção do dano. Ou seja, aqui nessa situação, nós temos que não foi só o agente causador do dano o responsável, mas que a vítima também teve um comportamento que contribuiu para o agravamento do dano sofrido. E essa contribuição culposa, portanto, ela acaba aí por também amenizar, reduzir o valor a ser aí pago a título de indenização pelo agente causador do dano. E cuidado, que isso não significa, como bem alerta aí Pontes de Miranda, compensação de culpas. Não estamos compensando a culpa, mas estamos verificando qual é o patamar de contribuição de cada um do agente e da vítima no evento danoso. Então, olha aí o artigo 945 na sua tela. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. E aqui temos de novo aquela disputa doutrinária, porque vai falar de gravidade de culpa e, na verdade, muitos vão defender que aqui se trata de contribuição ao nexo causal e não de questão de gravidade de culpa, tá bom? Mas é uma discussão, uma divergência doutrinária que o resultado, como eu disse para vocês, não é tão diferente na prática, ou a diferença aí é um tanto quanto mínima. Muito bem. Então, culpa concorrente, o juiz vai ter que fazer a fixação da indenização, percebendo quanto de contribuição que teve aí para o fato da vítima no nexo de causalidade. E aqui se pergunta, afinal, quanto que vai ser fixada a indenização? Tem que ser metade, outro valor? E veja, ainda que tivéssemos antigamente vozes doutrinárias que diziam que o artigo 945 deveria ser uma divisão entre meio a meio, 50% para cada, não há atualmente essa regra posta aí entre a maioria dos doutrinadores. Que o juiz, então, terá que verificar o caso concreto e entender o quanto de contribuição que teve, podendo fazer o seguinte, que houve 70% de contribuição do próprio agente e 30% da vítima, ou até mesmo o inverso, 60-40, enfim, tem que verificar aí o próprio juiz quanto que será de contribuição para poder fazer a fixação da indenização. E aqui, gente, nós temos exemplos aí interessantes para falar sobre a culpa concorrente. Vamos imaginar o seguinte, que num dia bastante chuvoso, né, alguém está trafegando com o seu veículo e está com o farol do carro apagado e transitando uma velocidade acima do permitido na via. E daí então, essa pessoa está correndo, farol apagado, chuva forte, então a visibilidade está ruim, eis que de repente, surge na frente dela uma pessoa caminhando no meio da pista. E ela é atropelada. Veja, nessa situação, existe culpa dos dois lados. Primeiro, que aquele que estava dirigindo o seu veículo, ele estava aí em situação irregular. Ele estava desrespeitando o limite de velocidade da via, não estava tomando cuidado de estar com o farol aceso em razão da chuva forte. E, por outro lado, nós temos a vítima em si, que ao invés de estar trafegando na calçada, né, no local apropriado, estava andando no meio da rua. Pronto, nós temos aí culpa, digamos, dos dois lados, ou até mesmo concorrência de fatos, aí, de causas que contribuíram para a produção do dano. Logo, podemos falar aqui em uma
culpa concorrente, tá? Então veja, aí um exemplo simples, fácil para vocês conseguirem perceber essa ideia da culpa concorrente. Agora, é importante que nós tratemos aqui também na questão no Código de Defesa do Consumidor, para falarmos um pouco de culpa concorrente. Que veja, o Código de Defesa do Consumidor não tem qualquer previsão de culpa concorrente. E que, via então, aí pela via legal, né, pensarmos aí dentro dos termos legais, não cogitaria, não seria possível falar de ter culpa concorrente em uma relação de consumo. Para exemplificar para vocês, olha o artigo 12, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor. O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar que não colocou o produto no mercado, que embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Veja, fala de culpa exclusiva, culpa de terceiro, mas não fala nada de culpa concorrente. E olha o artigo 14, parágrafo 3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar 1. Que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. E aí a questão é que fica, afinal, pode-se alegar ou não culpa concorrente nas relações de consumo? Pela regra legal, não poderia se cogitar, mas a própria jurisprudência tem relativizado essa ideia, sobretudo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, identificando que, embora não se trate aí no Código de Defesa do Consumidor de culpa exclusiva, de culpa concorrente, somente de culpa exclusiva ou de terceiro, como aí então culpa exclusiva pode ser verificada, que é o mais, podemos falar também que é o menos no caso de culpa concorrente. Então, se há possibilidade de exclusão total da responsabilidade do fornecedor, poderia haver também uma exclusão parcial de sua responsabilidade aí implícita nessa relação de consumo dentro do Código de Defesa do Consumidor, tá? Então veja que alguns doutrinadores, inclusive, são contrários a esse posicionamento jurisprudencial, mas parece que é o que prevaleceu e é o que está sedimentado atualmente na nossa jurisprudência, no entendimento dos tribunais, tá bom? Muito bem. Próximo caso que nós temos aqui, agora, é o chamado fato de terceiro. E o que é o fato de terceiro? É aquele dano que é produzido exclusivamente por um terceiro. Ou seja, não há aqui contribuição voluntária querida aí pelo autor do dano para o sofrimento aí, para o prejuízo sofrido pela vítima. E aqui nós temos uma certa dificuldade na identificação desse fato de terceiro, ou também chamado de culpa de terceiro. Porque alguns doutrinadores vão verificar aqui uma certa injustiça na ideia da culpa de terceiro. Por quê? Vamos pensar no seguinte exemplo. Vamos imaginar que um determinado veículo está trafegando numa rua e ao seu lado tem um outro também trafegando normalmente. Eis que esse veículo que está ao lado, de repente, sem qualquer aviso ou sinalização, faz uma manobra para entrar na pista que esse veículo inicial está aí trafegando. Com isso, há uma colisão desses veículos e esse veículo inicial que sofreu a colisão, ele totalmente fora de controle, sai da pista e acaba atropelando um pedestre. Então veja, nesse caso, quem deu causa aí na prática, de fato, ao atropelamento do pedestre?
Foi o veículo que saiu da pista descontrolado e atropelou, né? Aquele que não era aí o causador aí do descontrole. Foi simplesmente aquele que passou por cima. Mas veja, quem foi que de fato deu origem a todo esse nexo de causalidade e ao prejuízo, aí ao dano causado ao final? Foi o carro que tentou a manobra de maneira imprudente, que causou a colisão, que fez com que o outro saísse aí totalmente descontrolado da pista. Muito bem, quem tem que pagar a indenização? Existe uma certa divergência aqui, tá? Porque alguns autores vão defender, amparados até por algumas decisões jurisprudenciais, que quem deve fazer o pagamento aí da indenização deveria ser aquele que causou o dano, aquele que atropelou, com direito de regresso ao terceiro. Sendo que outros doutrinadores, reconhecendo a culpa de terceiro, irão eximir esse veículo que realizou o atropelamento e jogar a culpa completamente para aquele que causou a colisão. O que me parece que seria aí a decisão mais acertada ser feita, porque é um fato completamente de terceiro. E você punir aquele que não tinha nem controle sobre o próprio veículo, tendo que indenizar a vítima, me parece um equívoco muito grande. Para alguns, vão falar aqui que a situação se torna mais complexa ainda quando a gente trata, por exemplo, de uma manobra, até de certo ponto, voluntária. Digamos que esse veículo que estava para realizar a colisão, né, foi percebido pelo veículo que iria sofrer a colisão e ele fez uma manobra de jogar o carro na calçada. E nisso realizou o atropelamento do pedestre. Então evitou a colisão, mas causou o atropelamento. Nesse caso, poderíamos falar de fato de terceiro? Veja que aqui a gente até entra numa situação que envolve estado de necessidade. E nós já vimos o que acontece no estado de necessidade, né? Que se houve dano a um terceiro, uma vítima que não foi causadora aí do evento danoso, veja, há um ato lícito com o dever de indenizar. Então veja que aqui, a meu ver, pelo menos, criticando parte da doutrina, há uma distinção muito clara entre estado de necessidade e o fato de terceiro. O estado de necessidade, nós estamos diante de uma situação de perigo atual aí, que a pessoa, né, o indivíduo causador do dano, ele age de maneira voluntária, pensada, ainda que num pensamento muito breve, que causa dano a um terceiro, mas para se salvar de um perigo. E daí ele tem que indenizar e pode ter direito de regresso a um terceiro. Agora, no fato de terceiro, me parece que não há um controle desse causador do dano sobre o fato danoso, que é o caso do carro que é atirado contra o pedestre, sem controle algum. E daí então o fato é de terceiro. E por não haver aí, nessa situação, conduta dolosa ou culposa, eximindo então de um dos elementos próprios da responsabilidade, veja, ou comportamento comissivo ou omissivo, não há falar em responsabilidade. Então estamos diante da culpa de terceiro ou fato de terceiro que exclui a responsabilidade. Então, ao meu ver, fica bem simples aí a distinção nesse ponto. No estado de necessidade, há um comportamento direcionado a um dano, mas acobertado pela licitude, que, mesmo assim, poderá acarretar um dever de indenizar. No fato de terceiro, não há esse comportamento direcionado. Há, na verdade, até uma ausência de comportamento aí, de escolha, e que o dano, no fim, foi causado pelo terceiro. A origem do dano está no terceiro. Somente aquele agente foi usado como um instrumento para o prejuízo. Tá bom? Então, me parece que é bem mais claro pensar dessa forma para distinguir uma figura da outra. E daí, então, finalmente, nós temos aqui a última figura dentro da excludente de responsabilidade, que é a cláusula de não indenizar. Extremamente polêmica. E por que extremamente polêmica? Porque a cláusula aí de não indenizar,
vai ser uma figura existente que, inserida dentro de um contrato, né, de um negócio jurídico, vai eximir alguém de se responsabilizar, ou então até mesmo, havendo essa responsabilização, do dever próprio de indenização inerente a essa responsabilidade. E aqui a doutrina diverge excepcionalmente acerca da possibilidade de ter essa cláusula de não indenizar. Os que são contrários à cláusula de não indenizar vão dizer o seguinte, que responsabilidade civil são normas próprias aí de ordem pública e que você não pode exonerar alguém do dever de indenizar, até porque você está contrariando um brocardo jurídico, né, ou estrutural, um princípio geral do direito, que é o neminem ladere, ou seja, não causar dano a outrem, próprio de um sistema jurídico. E por isso, então, não poderíamos excluir essa possibilidade de indenização, esse dever de indenização, até porque também nós poderíamos ter aí incentivos muito ruins no nosso sistema. Primeiro, aquele que é economicamente mais forte irá submeter o economicamente mais fraco a uma cláusula e fazer com que ele assuma os riscos e prejuízos de uma determinada situação, de determinado evento. E além disso, também vai fomentar e vai incentivar a negligência própria do devedor, né? Uma negligência dele de não se preocupar com os danos causados. Por outro lado, aqueles que defendem a possibilidade de ter uma cláusula de indenizar, vai dizer que isso é decorrente da própria autonomia contratual, que isso daí então está dentro do campo de autonomia que o Estado não pode ter ingerência. E que, na verdade, nós temos aí situações em que há uma certa possibilidade dentro do nosso sistema de você, como se possa dizer, de você então não ter esse dever de indenizar, de ter essa forma de exoneração da responsabilidade. E que não há o que se falar em violação à moral, bons costumes, normas de ordem pública e que seria, na verdade, um fomento aí ao interesse propriamente social. Por quê? Daria a possibilidade das partes de baratear os seus custos e reduzir alguns riscos inerentes a algum empreendimento. Então, ali, ao invés de você se responsabilizar pela indenização de um dano que pode ser gigantesco, né, num ato pequeno que pode causar um efeito gigantesco, eu tenho aqui um momento de uma ausência de indenização nesse ponto que facilitará as atividades econômicas, tá? A dúvida, o problema aqui não está devidamente solucionado. As duas posições ainda são muito fortes. Mas existem aqueles que tentam ver de forma temperada esse problema, dizendo que a cláusula de não indenizar está vedada em algumas hipóteses. Quais são? Na hipótese de não envolver direitos indisponíveis, também quando a indenização não for o objeto do negócio, ou seja, ele não tratar simplesmente de um dever de indenizar, e também quando não afrontar aí normas de ordem pública e dos bons costumes. Outras, além aí da própria responsabilidade civil. E vejam, muitos vão defender aí, que são favoráveis a essa cláusula de não indenizar no Brasil, dizendo que não há contrariedade à norma de ordem pública, né, de responsabilidade, porque não há exclusão de responsabilidade, mas haveria aí exclusão somente do dever de indenizar. A responsabilidade persiste assim como a lei diz, mas só está excluindo a consequência dessa responsabilidade, que é o próprio dever de indenização, tá bom? Aí, então, temos essa enorme polêmica sobre esse tema e que vocês propriamente aí façam a leitura e pode se filiar a uma ou outra corrente.
tá? O que importa dizer aqui, então, é que, havendo essa cláusula de não indenizar, veja que a consequência da indenização fica excluída, portanto, nós temos também uma outra forma de exclusão aí, que não propriamente de responsabilidade, mas que não traz as consequências, digamos aí, não queridas pelo agente causador do dano. E que parece ser uma ideia interessante aqui para questões, principalmente que envolvam grandes montantes aí de dinheiro, que envolvam aí grandes interesses econômicos. Por outro lado, a doutrina também vai excluir a possibilidade da cláusula de não indenizar quando há dolo, ou seja, a intenção de causar dano a outra pessoa, então ao outro contratante, por exemplo. Né? Então, além daquelas hipóteses que eu falei para vocês, existe também esse entendimento que não pode, sob a premissa de ter uma cláusula excludente, você se aproveitar dela para também causar danos à parte contrária, tá? Então nós temos também essa outra ideia aí dentro do nosso sistema. E finalmente, temos aqui no nosso esqueminha aqui que eu fiz para vocês, né? Que além da cláusula de não indenizar, nós temos também a chamada cláusula cruzada de não indenizar. E do que se trata essa cláusula cruzada de não indenizar? Aqui é uma situação até relativamente inédita e também tem as mesmas dificuldades da cláusula de não indenizar, mas que é mais praticada fora do Brasil, embora também suscite outras dúvidas, que a cláusula cruzada de não indenizar envolve não só as partes contratantes, mas também os subcontratados por essas partes. Então vamos dizer o seguinte, que eu vou realizar um serviço, prestar um serviço para você, e para tanto eu faço parte do serviço e subcontrato outras empresas para que elas também façam outras partes, aí, outros segmentos desse serviço. Se eu tenho uma cláusula cruzada de não indenizar, eu vou aí me eximir do dever de indenizar, mas também todos aqueles que estiverem subcontratados. Ou seja, é uma cláusula muito mais extensiva aí de exclusão, em que envolve, então, inclusive pessoas que não são signatárias daquele negócio. E que envolve ideias aí de coligação de contratos, né, os contratos coligados, envolve aí, então, relações contratuais muito mais complexas que vocês já estudaram lá em direito contratual. Mas o negócio aqui é o seguinte, que a cláusula cruzada de não indenizar, ela acaba envolvendo, então, 4 figuras jurídicas distintas ao mesmo tempo. Porque ela envolve a exoneração do dever de reparação de danos, que a gente já conheceu na cláusula de não indenizar. Também a justificada renúncia a um eventual direito de indenização, que é ao lado aí também da parte contrária. Então um fala para ser exonerado do dever de indenização e o outro renuncia esse direito de indenização. Também temos promessa de fato de terceiro e estipulação em favor de terceiro. Como assim promessa de fato de terceiro? Porque, veja, você vai buscar a anuência de terceiro aí, de terceira pessoa, que não vai pleitear qualquer indenização sobre o objeto do contrato em que está presente essa cláusula cruzada de não indenizar. Então, você vai falar que mesmo sendo aí causado algum dano, esse terceiro não vai poder aí pedir indenização. Pensa, uma subcontratada que sofre algum dano. Na cláusula cruzada de não indenizar, ela não vai poder pedir, portanto, qualquer indenização. Promessa de fato de terceiro. E estipulação em favor de terceiro. Também porque nessa cláusula cruzada de não indenizar, né, o terceiro não pode ser prejudicado sendo cobrado de uma indenização. Então, veja como a configuração é parecida com a cláusula de não indenizar, mas um pouco mais complexa. Porque na cláusula de não indenizar, temos somente os dois contratantes que vão ter aí a exoneração do dever de indenizar.
Na cláusula cruzada de não indenizar, nós temos os contratantes e os subcontratados desses. E todos esses daí estão aí exonerados de qualquer dever de indenizar uns aos outros. Tá bom? Muito bem, pessoal. Então, era isso que eu tinha para falar com vocês na aula de hoje. E na próxima aula, então, continuamos tratando de outros temas aí concernentes à responsabilidade civil. Ok? Muito obrigado e até a próxima.